Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você, ouvinte da Rádio RCI, e olá, você que nos acompanha nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no site Sempre RCI. Programa Entre Livros trazendo aí informações, conteúdo das obras. E hoje a gente vai estar falando da obra Combatendo Doenças Financeiras, tá? Quem está aí nas redes sociais consegue ver a capa. Aprenda a cuidar de suas finanças pessoais. Esse é o assunto aí que interessa a todo mundo, né? E o autor convidado é o Roberto Otuzzi. Seja muito bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, Rose. Bom, primeiramente, a gente sempre começa pelo título do livro. Eu queria que você explicasse aí doenças financeiras. Então, quer dizer que a gente tem doença financeira. Como que é isso? Dá um contexto geral da obra antes da gente ir entrando, assim, né, nos seus capítulos aqui, onde cada um traz, né, vamos chamar uma doença. E aí a gente Tá, vai querer saber também a solução e os remédios para isso, né? tá. Bom, deixa eu até te contextualizar primeiro, né, o porquê desse livro. Eu, na realidade, trabalho com finanças já há alguns anos e eu tenho feito algumas consultorias empresariais, inclusive pessoais também. Tenho feito algumas palestras, principalmente em termos de educação financeira. E, através dessa experiência de alguns anos, eu me deparei que realmente as pessoas, as empresas, normalmente têm uma série de dificuldades, né, em relação a essa parte de finanças. E a minha ideia inicial, em função dessa minha experiência, foi desenvolver um curso sobre saúde financeira. Então, começou exatamente com essa ideia. E eu comecei a estar escrevendo sobre saúde financeira, mas com foco no curso. E ao longo do desenvolvimento, o curso começou a ficar bastante extenso. E aí eu mudei, falei, não, eu acho que ao invés do curso, eu acho que isso vira um livro. E aí por isso também o título ficou como Doenças Financeiras, Não tá bom? saúde financeira. Roberto, eu cometi uma pequena gafe aqui, eu não apresentei você para os ouvintes. O Roberto ele é graduado em administração e engenharia, é mestre em administração e doutor em projetos. Então, aí tem muita propriedade para falar desse assunto, não é? Então, Roberto, da Isso, saúde você foi para a doença. Vamos começar então a falar um pouquinho quais são essas doenças que afetam a gente na área financeira. Você começa com a oniomania. O que é isso? isso. Oniomania, ela é aquela pessoa que tem compulsão por compras, Ah, né? E o que que é essa parte de compulsão por compras? Muitas vezes tem a ver o aspecto emocional. A pessoa está com uma determinada carência e busca compensar exatamente em termos de compra. E esse livro, né, em termos dos capítulos, eu peguei algumas situações, vamos dizer assim, que eu vivenciei, muitas vezes como consultor ou até observando. Então, a minha esposa, ela tinha uma loja em frente a um pet shop e, infelizmente, né, pet shop tem algumas situações do animal, né, doente ou até que ser sacrificado, e uma série de tutoras atravessavam a rua e iam até essa loja, uma loja de produtos femininos, e não sabiam, por exemplo, o que queriam comprar. Na realidade, nem precisavam comprar nada, mas elas precisavam fazer uma compra para aliviar exatamente aquele estresse emocional que estava vivenciando naquele momento. Então, esse é um dos motivos, né, no qual eu acabei escrevendo sobre essa oniomania financeira, que tem a ver exatamente com essa compra compulsiva, que muitas vezes a pessoa não quer comprar, mas acaba comprando. E o que que eu observei, né, além dessa, bom, aí contei essa vivência para você, mas ao longo também da pandemia, em função das pessoas estarem isoladas, essa parte do marketing em termos online, ele acabou intensificando bastante. E as pessoas acabaram comprando muita coisa pela internet, também muitas vezes sem precisar. E exatamente até porque não tinham, né, o relacionamento social,
ficavam muito mais tempo em termos de internet. As empresas aproveitaram também porque estavam com os seus pontos de venda, todos eles fechados, e intensificaram bastante essa parte de propaganda, né, em termos de marketing aí. Então, eu observei também que algumas mulheres, inclusive, fizeram muitas compras de roupas, por exemplo, com sites da China, e que a própria confecção, né, tem uma medida diferente, por exemplo, da mulher brasileira. Mas elas compraram uma série de roupas e muitas vezes chegaram essas roupas, mas não usavam, né? Por que que não usaram? Porque não era de acordo com o seu manequim, né? Que é um manequim totalmente diferente da asiática com a brasileira. Então esse também é outro motivo, né? Referente aí a essa parte da oneomania, que é esse marketing principalmente muito intensificado hoje, abordando principalmente aí as vendas online, tá certo? Então, fiz aí um pequeno apanhado aí da oneomania. Mas no Agora, livro, você falou de mulheres. Significa que o índice maior é de mulheres? É isso? pelo menos pela minha experiência nessa parte que mexe com esse aspecto emocional, de uma carência afetiva, principalmente, as mulheres são mais afetadas do que os homens. E porque eu observo também que os homens eles têm uma tendência a ser mais racionais, né? Então, não que eles não tenham, vamos dizer, esse lado emocional afetado também, mas não deixam transparecer, né? As mulheres acabam deixando transparecer um pouco mais. E no Então, livro, uhum, pode, posso continuar? por favor. E no livro, né, eu não abordo então só essa parte, por exemplo, assim, dessa doença, porque o objetivo principalmente do livro é o seguinte, né? Eu não comentei antes, mas eu busco que o leitor ele seja ao mesmo tempo paciente, que ele procure fazer ele mesmo um autodiagnóstico em relação se ele tem determinada doença ou não, que eu abordo no livro, mas ele também ser o próprio médico. O que que eu digo isso? Em relação ao tratamento. Então, cada capítulo eu abordo, né, além dos traços, vamos dizer assim, se a pessoa tem ou não essa determinada doença, é a respeito também do tratamento, tá certo? Então, por exemplo, né, na oneomania, eu abordo também alguns tratamentos. Então, principalmente, eu sugiro que as pessoas procurem ter uma organização financeira adequada, né? Mas essa organização financeira adequada, se a pessoa está alterada, por exemplo, emocionalmente, eu sugiro até essa parte dos exercícios físicos, né? Que a gente observa também que isso ajuda bastante, essa parte mais do relaxamento, né? Da meditação, de equilibrar a pessoa, de sair daquela situação de uma emoção mais exacerbada para uma situação mais equilibrada. Tá? Então, esse outro exemplo também que eu coloco ali no livro como um possível tratamento disso. Mas aí eu coloco também vários outros tratamentos possíveis aí para cada doença desse tipo. Agora, essa oniomania é, bom, a pessoa compra por carência. É a mesma coisa da compulsão da pessoa que compra muito? Ou isso já é uma outra doença? Não, o que eu coloco no meu livro é exatamente esse lado dessa compulsão, não necessariamente só do lado da carência, né? Mas é aquela pessoa também que acaba comprando, não necessariamente precisando, né? Eu tenho um outro exemplo, né? Conversando uma vez também com uma cliente, fazendo essa parte da consultoria de finanças pessoais, ela me disse que ela não pode ver uma promoção. Então, o aspecto dela, por exemplo, é o lado de promoção, não necessariamente carência, né? E se ela vai numa loja, por exemplo, que tem eh, uma promoção de blusas, por exemplo, de camiseta de diversas cores, ela compra todas as cores. E ela chega, inclusive, a ter várias roupas desse tipo no armário com a etiqueta ainda, para você ter uma ideia. E chega a ter etiquetas, por exemplo, de mais de um ano que ela comprou. E ela não usa, mas ela não pode ver, por exemplo, um aspecto de promoção, porque qual é a visão dela? Ah, a promoção é algo que é muito barato, então vale a pena, sabe? Então compra pensando, vamos dizer assim, muito mais numa vantagem que vai ter em relação ao que ela vai estar pagando. Então esse é um outro ponto também da oneomania, né? Uhum. Bom, e aí você vem para a miopia financeira.
Miopia é quando a pessoa não enxerga direito, certo? Isso, não enxerga de longe, né? Não enxerga Principalmente. de longe, tá? De longe, isso. Tem uma visão só de perto. E aí eu procurei fazer uma analogia também com uma pessoa que, na realidade, só vive o hoje, não pensa no futuro, tá certo? Então, muitas vezes, né, tem até uma boa renda, mas ela não pensa que amanhã, por exemplo, pode ter um problema, pode vir a perder o seu emprego, né, ficar desempregada e não pensa, por exemplo, em ter essa reserva de emergência. E não é só, por exemplo, né, em termos de acontecer alguma coisa de perder o emprego, mas vamos pensar também num futuro em termos de aposentadoria, né, de uma pessoa realmente se programar quando tiver já uma idade mais avançada, que não vai estar no trabalho, que vai estar aposentada, né, mas nós sabemos como é que está a situação da aposentadoria atual no Brasil, né, de valores muito baixos. Então tem que ter obrigatoriamente um complemento. Então, nesse caso da miopia financeira, eu procuro abordar exatamente sobre isso, né? Aquela pessoa que vislumbra muito só o curto prazo, independente, né, do valor da renda, mas o que ela ganha, ela quer usufruir agora. E eu tenho observado muito que essa geração mais jovem é que tem esse tipo mais de patologia. É uma geração que ela pensa muito no curto prazo, né? Uma geração que quer viver o hoje. Eu faço uma analogia um pouco da minha geração, né? A minha geração era uma geração que pensava muito mais no longo prazo, principalmente assim, eu vou economizar agora para ter o meu imóvel próprio, né? Para ter a minha casa própria, a minha tranquilidade, assim por diante. Essa geração atual, nossa geração atual, o que ela ganha, ela já quer viver o hoje, ela quer viajar, ela quer ir para balada, por exemplo, sem se preocupar realmente com o amanhã. É como se o hoje basta e como se o mundo realmente fosse acabar hoje, né? Mais ou menos isso em relação a essa parte da miopia. E aí eu abordo, logicamente, essa parte também de como é que eu vou tratar isso, né? Algumas ferramentas. Então, aí eu falo muito também nessa educação financeira, que eu observo, né, que infelizmente a maioria das pessoas não tiveram isso na sua formação familiar, na sua educação familiar, depois vão também para uma escola, né? E a escola também não tem essa parte da formação, dessa educação financeira, né? Então, eu trabalho também muito com essa parte da organização, eu sugiro essa parte do orçamento, de fazer um bom planejamento, né? E tratar, por exemplo, principalmente metas de curto, médio e longo prazo, porque quando as pessoas começam a pensar, principalmente, mais no médio e longo prazo, ou seja, como é que eu quero estar aqui financeiramente daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu já começo a trabalhar realmente mais essa visão do longo prazo e diminuir essa possibilidade da miopia financeira. Agora você trouxe aí a questão de independente do quanto a pessoa ganha. Eu acho que isso é bem importante, né? Se você puder explorar um pouquinho isso, porque assim, uma coisa é uma realidade de um assalariado que realmente assim fica difícil para a pessoa conseguir contemplar todas as áreas da vida e ter um conforto, né? Uma qualidade de vida razoável. Mas existe, por outro lado, pessoas que ganham muito e estão sempre devendo. Eu conheço gente assim. A pessoa ganha uma fortuna, como assim? Não tem dinheiro para nada, está sempre devendo. Isso tem a ver com a organização, né? Como é que você pode ajudar assim, nesse sentido? Como que a pessoa lida com essa realidade, sabe? Assim, de organizar a vida financeira. Eu sei que é um mundo Sim. para responder isso, mas vamos ver se a gente consegue ajudar o pessoal. Então, aí a gente pode estar entrando um pouquinho na hipertensão financeira. Ah, entendi. Vamos adiantar então, depois a gente volta. Podemos adiantar um pouquinho dessa Podemos? hipertensão? Tá. Vamos. A hipertensão financeira que eu abordo é exatamente isso. Não importa quanto que a pessoa tem de renda, mas por isso que eu falo hipertensão, né? Hipertensão é aquela tensão, né? Pressão Sabe? alta. Aquela pressão alta que a pessoa acaba vivenciando e muitas vezes ela tem alta renda, realmente, e tem uma dificuldade, uma dívida muito grande. E aí eu vou te contar agora um outro caso também de uma outra consultoria que eu fiz.
um, um gerente, na verdade, um alto executivo de uma empresa, com uma remuneração super alta, tá certo? E ele me contratou exatamente porque ele estava super endividado, tinha 4 cartões de crédito, os 4 cartões de crédito totalmente estourados. E era interessante que, inclusive, uma pessoa solteira, então não tinha nenhum compromisso muito, né, com mais pessoas, que ele seria responsável financeiramente, assim por diante. Mas ele tinha um gasto totalmente descontrolado. E o que nós tivemos que acertar era exatamente isso, né? O que o levava a ter toda essa dívida, a esse descontrole, né? Era exatamente essa falta de organização. Então ele também não anotava, né, ou não registrava nada. E como ele usava muito cartão de crédito, e é um outro problema hoje em dia também, que o uso do cartão de crédito não dá a percepção para as pessoas de quanto que de fato está gastando. É verdade. Que é diferente daquela pessoa, por exemplo, né, que tem ainda o dinheiro na carteira e vai ter que tirar esse, né, esse dinheiro e, se não tiver mais o dinheiro na carteira, não vai ter como, né, não vai ter como gastar mais. Então, esse é um primeiro ponto, né, normalmente, que eu sugiro que a pessoa principalmente comece a anotar mesmo, que continue gastando com cartão de crédito, mas anotar o quanto de fato ela está gastando por dia, mesmo com os pequenos gastos, sabe? Vai comprar um cafezinho expresso, mas, né? E fazer uma análise, por exemplo, quantos de café expresso, por exemplo, eu tomei, né, durante o mês? Qual que é o impacto, por exemplo, em relação a isso? Então, isso já começa a ajudar a pessoa a ter uma ideia, por exemplo, né, para onde que é que está indo esse ralo, né? Esse ralo que eu estou dizendo é exatamente esse dinheiro Uhum. saindo do bolso ali, né? E muitas vezes a pessoa nem se dá conta de como é que está saindo, né? Então, é essa anotação, é esse registro. É, outras coisas que eu sugiro muito, né, é fazer uma avaliação de como é que está a sua despesa fixa mensal, que realmente aí é fixa, né, não tem jeito, por exemplo, seu aluguel, a sua energia elétrica, a sua internet, se a pessoa, por exemplo, tem os gastos de educação, né, se faz uma faculdade, por exemplo, e assim por diante. E quais são os outros despesas variáveis? Que é esse, muitas vezes, o grande problema, por exemplo, que gera essa hipertensão financeira, que começa a gerar essa dívida, né? E eu sugiro sempre criar classes também. Então, por exemplo, o variável em relação à alimentação, né? Então, essa alimentação, por exemplo, eu uso no meu dia a dia, realmente, que eu substituo a minha alimentação em casa, ou a minha alimentação já é muito mais para a área de lazer. Então, eu tenho que criar, na realidade, a parte de lazer. Então, aí não é só a alimentação que vai entrar no lazer, né? São as minhas viagens, eventualmente os meus transportes e assim por diante. Então, também na hora que eu começo a criar classes para essas minhas despesas variáveis, eu consigo também fazer uma alocação melhor e verificar também se ela está também balanceada ou se não está balanceada em relação à minha renda total. Foi assim que eu acabei ajudando essa pessoa que me contratou. E só que no primeiro momento, né, houve um estresse tremendo, só para te contar também, que eu pedi para essa pessoa realmente quebrar todos os seus cartões de crédito. E ele quebrou. E ele quebrou. Por quê? Porque no primeiro momento ele precisava liquidar e resolver esse problema da dívida. Porque também, se ele não conseguisse resolver esse problema da dívida, não adiantava nada, porque continuava sendo uma bola de neve. Que é outro problema, por exemplo, em termos de cartão de crédito. Porque quando a pessoa acaba só pagando aquele mínimo do cartão de crédito, vai rolando a dívida. E os juros do cartão de crédito é extremamente alto. É muito mais alto até do que, por exemplo, uma pessoa pegar um empréstimo pessoal no banco, que é isso que eu sugiro também, que é uma taxa bem menor, pega esse dinheiro, quita todo o cartão de crédito e depois vai acertar esse empréstimo no banco. E foi exatamente isso que essa pessoa fez, tá? E foi bem interessante que depois de alguns meses ele conseguiu equilibrar totalmente ali vamos dizer assim, o seu orçamento e consequentemente ali a sua parte financeira. Isso é uma coisa importante, que às vezes a pessoa entra em dívida, né? E aí ela fica, até ela pagar a dívida, ela já pagou 2 vezes, 3 vezes o montante
né, que ela realmente usou. E eu preciso saber conhecer os juros menores, né? Como que faz para poder pagar menos? Isso é uma coisa importante também, né, Roberto? Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, quer ver um outro caso também? A pessoa tinha um empréstimo já no banco, estava pagando uma taxa extremamente alta, só que ele também tinha o relacionamento com outro banco, e o outro banco tinha a possibilidade de fazer o empréstimo para ele numa taxa muito menor. Então, qual foi a minha sugestão? Vamos pegar o novo empréstimo, então, nesse outro banco, que é uma taxa muito menor, você quita o teu empréstimo atual, né, nesse outro banco, e você fica com uma dívida, do mesmo jeito é uma dívida, mas o teu juros que você vai estar pagando é muito menor, e isso vai te dar uma tranquilidade maior para você realmente estar conseguindo cumprir, né, honrar o seu novo empréstimo. Perfeito. Roberto, a gente vai abrir um espaço agora aqui para os nossos comerciais, então você fique antenado, porque a gente vai voltar a falar desse assunto daqui a pouquinho, depois do nosso comercial. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, hoje entrevistando o Roberto Otuzzi, combatendo doenças financeiras. A gente já trouxe aqui, né, Roberto, algumas dessas doenças financeiras. E eu vou seguindo aqui, ó, hemorragia financeira, hemorragia, ou seja, está saindo muito dinheiro do bolso, é isso? Exatamente, está saindo muito dinheiro do bolso. Deixa eu até comentar um pouco, né? Você vai ver também que ao longo do livro tem algumas. E esse aspecto da hemorragia, ele também tem um pouco a ver com essa parte também de estar saindo, e muitas vezes esse saindo é totalmente descontrolado, certo? Eu falei até um pouco já, né, da oniomania, lá da compulsividade, eu já falei um pouquinho da hipertensão, né? Mas essa parte de hemorragia é algo para chamar muito mais atenção, de sair esse dinheiro sem, na realidade, estar levando em consideração a sua renda, que é outro ponto também super importante. Por que esse dinheiro? Né? Ou seja, no sentido de uma compra prioritária. Mas a pessoa fica só envolvida, por exemplo, nesse aspecto de saída e não pensa, por exemplo, em termos de buscar uma possibilidade de uma renda maior. Então, também chama atenção em relação a isso. Então, exemplo, uma pessoa está insatisfeita, por exemplo, com o seu trabalho em relação ao seu salário, por exemplo, ou à sua renda ali na situação, mas fica uma pessoa acomodada. Será que não tem uma outra situação para estar buscando, por exemplo, uma melhora de entrada de renda, que isso vai te ajudar bastante a você possibilitar novos gastos realmente, e esses novos gastos prioritários? Porque nós também temos que tomar cuidado, né, quando nós estamos falando muito em despesa, despesa, você tem que cortar, você tem que cortar. Não, sem dúvida nenhuma, né? Eu falo muito isso também no livro. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma série de gastos, por exemplo, que são prioritários. Exemplo, hoje ter um plano de saúde, será que não é prioritário? Né? Em função de pensar, por exemplo, ao longo da nossa vida, em termos de cuidar da nossa saúde? Pode ser um gasto super importante e prioritário. Né, logicamente, eu não estou dizendo a parte de moradia e tudo mais, que isso acho que a gente não discute, né? Por isso que eu estou entrando com o exemplo agora do plano de saúde. Mas um plano de saúde, por exemplo, hoje também está extremamente alto. Né? E muitas vezes a pessoa fica, mas eu não posso pagar, eu não posso pagar, tal. Então fica sempre pensando no aspecto da despesa. Mas o que talvez pode estar buscando, né, em relação a uma renda? Eu sou assalariado, estou empregado, mas será que não tem alguma outra alternativa para eu estar complementando, por exemplo, uma renda, fazendo algum trabalho, por exemplo, autônomo, né? Ou buscando, eventualmente, até se for possível, um segundo emprego, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que são dois aspectos, quando nós estamos falando muito nessa parte de finanças, os dois lados. Tanto a parte da despesa, mas nós também temos que pensar muito nessa parte da renda, da receita, né?
Então, esse é o exemplo que eu estou dando aí, do lado, principalmente, de nós pensarmos no aspecto prioritário, né? O que é prioritário, por exemplo, em termos de despesas que realmente hoje eu não consigo estar fazendo em função da minha renda. Eu até posso me considerar que eu sou uma pessoa realmente organizada, eu já fiz o meu orçamento bem adequado, mas realmente não está cabendo, né, essa despesa. Então, eu vou ter que buscar uma outra alternativa. Não vou olhar muito mais a despesa, eu vou começar a olhar, na realidade, a possibilidade de aumento de renda. É mais ou menos essa ideia aí também que a gente tem que trabalhar muito, né? Os dois lados. É porque a Despesa, tendência mas a sempre renda é a também, gente a pensar em receita. reduzir despesas. Sempre a gente pensa onde que eu estou gastando mais. E quando a gente olha a realidade dos preços aumentando e o salário mantendo no mesmo, já existe uma defasagem por si só, né? Então, não vai ser possível chegar no final do ano com a mesma Perfeito. renda, pagando as mesmas coisas, porque já vai, o custo de vida já vai estar mais alto, né? Tem isso também, né? Não tem, por exemplo, muitas pessoas que me contratam ou empresas que me contratam acham que por eu estar fazendo, né, uma consultoria financeira, eu sempre vou só focar, por exemplo, em termos das despesas, sabe? É lógico que nós temos que considerar, né, como eu mesmo comentei agora há pouco também, no bloco anterior aí com você, referente a essa parte nossa de organização, de fazer as categorias, né, de despesa, principalmente variável, assim por diante. Mas eu sempre também considero muito parte da receita. Então, eu converso muito com as pessoas, né? Mas como é que está a tua situação hoje em termos de renda, em termos de receita? Como é que está, por exemplo, o seu trabalho? Eu já tive situações de pessoas, por exemplo, que elas eram extremamente capacitadas, mas elas tinham baixa autoestima, entendeu? Não tinham autoconfiança em si. E o que que nós procuramos trabalhar nesse momento? Foi, na realidade, mostrar o quanto que essa pessoa era capaz, mas que ela mesma não se valorizava. E se ela não se valorizava, o trabalho dela, consequentemente, não era reconhecido. E se não era reconhecido, logicamente, ela também não era remunerada adequadamente. Então, o meu trabalho também, eu faço muito em relação a isso também, sabe? Vejo muito também o aspecto de possibilidade ou potencial que a pessoa, que a empresa tem em relação a esse aumento de renda, que é outro ponto super importante também. Então, finanças não é só corte também. Não é só pegar a tesoura e sair cortando, por exemplo, o gasto, mas também é a busca, realmente, sem dúvida nenhuma, por aumento de renda, né? Porque o equilíbrio ele sempre vai ser entre receita e despesa. Uhum. E vamos seguindo, então, na anemia financeira. A anemia financeira, eu acabei até já adiantando um pouquinho. A anemia financeira, o que eu busco trabalhar é exatamente essa parte da renda, porque anemia o que que é? Eu tenho uma série de despesas e muitas vezes essas despesas são obrigatórias. Aí eu vou entrar muito nesse aspecto mais da moradia, de alimentação, de transporte, né? Aí eu não vou entrar nem no aspecto do plano de saúde, como eu falei agora. Agora eu estou entrando bem no prioritário do prioritário mesmo, ou seja, não tem como uma pessoa, por exemplo, viver, né, sem pagar uma moradia, sem pagar uma alimentação, né, sem pagar sua energia elétrica, o básico do básico, tá? Eu estou chamando o básico do básico. Esse é o aspecto muito da anemia. Aí, sem dúvida nenhuma, se a pessoa já está no mínimo do mínimo mesmo, ela vai ter que buscar uma outra alternativa, com certeza, de renda. Aí não vai ter jeito, né? E o que nós muitas vezes verificamos é: ah, mas eu não tenho mais o que cortar. Olha, já tô, eu pago aluguel, eu já mudei de, né? Eu já agora estou morando realmente, sabe, praticamente aqui num quartinho. Esse é o mínimo do mínimo realmente que eu pago aluguel. Então, aí nós vamos ter que buscar, vamos ver realmente né, o que que é que dá para você eventualmente estar trabalhando com esse aumento de receita, porque se você já está no mínimo do mínimo, esse mínimo do mínimo eu costumo até batizar, né, eu chamo de custo planta, sabe? Hum. Aquela pessoa que é o mínimo do mínimo para você viver, né? Não tem como escapar. Então, esse é o aspecto da anemia.
Então, eu vou ter que buscar realmente uma renda extra, né? E aí, muitas vezes, a pessoa está acomodada também. Então, nós temos que tirar, muitas vezes, a pessoa da zona de conforto, né? Eu tenho o trabalho, mas será que não seria possível também eu buscar um trabalho melhor? Ou eu vou continuar realmente nessa empresa, mas eu vou buscar fazer algum trabalho autônomo, né? Nem que seja, por exemplo, algum bico, por exemplo, que eu não consiga fazer isso durante a semana, porque é impossível. Mas e no sábado? Será que não tem no sábado para fazer alguma coisa extra realmente? Até no domingo e assim por diante. Então, eu procuro também, né, nessa parte da anemia, incentivar muito essa pessoa que vá buscar realmente esse aumento de renda, porque já está naquela situação realmente do custo planta, que isso não dá para diminuir mais. Mas também, infelizmente, né, quando nós nos deparamos também com algumas pessoas que estão com essa parte da anemia, acaba também tendo, eventualmente, alguma despesa também que daria para estar cortando, tá certo? E aí é um outro ponto também importante para nós estarmos pensando em termos do que é, de fato, prioridade da prioridade, né? Exemplo, essa pessoa hoje está com internet. Será que realmente não tem jeito dela estar usando uma internet pública, né? Não está usando, sei lá, uma internet, por exemplo, até no local onde ela trabalha, que tem internet ali disponível para ela e vai ficar gratuito? Mesmo que seja, né, hoje, fundamental esse uso da internet. Mas e aí a pessoa fala assim para mim, mas e o final de semana? Final de semana eu não estou trabalhando. De qualquer maneira, essa possibilidade pública, né, de alguns locais, e quando eu não estou falando de internet pública, eu estou falando de uma internet gratuita, que de uma certa forma a pessoa, né, pode deixar de pagar, que seja ali R$ 100 por mês, mas vai ser os R$ 100 que ela vai ter para estar gastando de uma outra forma. Tá? A gente volta naquilo, independe do salário, né? É tudo questão de organização, né? Agora, vamos lá. A obesidade financeira. Você recebe, tem muito dinheiro? Muitas vezes você sabe que não é muitas vezes nem ter muito dinheiro. Não. Mas é o seguinte também, é sair, por exemplo, comprando coisas que na verdade também não são prioritárias, sabe? Exemplo, aí eu vou te dar, né? Compra, por exemplo, de um carro. É importante a pessoa ter o carro, né, como transporte, é importante. A pessoa hoje poderia ter um carro zero, né, no sentido de condição de renda, sim, mas precisaria ser o carro mais caro. Entendeu? Hum. Então, quando eu falo no sentido da obesidade, muitas vezes ter um ganho extremamente elevado, mas muitas vezes é ter esse ganho também para passar a ter muitos bens materiais, tá certo? E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo de que a pessoa também muitas vezes não vive adequadamente. Adequadamente, que eu digo assim, né, em termos de qualidade de vida, de bem-estar. Vamos voltar no exemplo do carro. Se eu comprasse um carro um valor menor, poderia ter diferença e ter o lado do lazer, de uma viagem, que essa parte do lazer também é super importante, né? Para a pessoa também ter o lado do desestressar, por exemplo, né? A cada uma vez por ano. Então, isso também é super importante. Então, a obesidade também, eu procuro abordar muito, né, que isso também está muito em voga hoje, é o aspecto minimalista, né? Será que não preciso chegar no extremo do minimalista, mas será que como é que está a minha vida hoje? Eu poderia, na realidade, não estar adquirindo muitas coisas que eu poderia pegar esse dinheiro e ter uma qualidade de vida melhor, né? Um bem-estar melhor? Porque o que eu observo também uma pessoa que tem obesidade, que eu já observei também, né, num dos clientes. Ele tinha muito medo, na realidade, do futuro. Então ele queria, na realidade, não que ele ganhava muito, mas aí ele investia muito, sabe? Assim, no sentido de guardar dinheiro. Aí guarda dinheiro, mas é uma pessoa que não vive o hoje.
Então, pensa muito no amanhã, aí é diferente um pouco da miopia, tá, Rose? É aquela pessoa que pensa muito no amanhã, mas não é o muito, ele acaba pensando no somente o amanhã e deixa de viver o presente, sabe? Porque aquela pessoa muito medo, amanhã vai faltar, amanhã vai faltar, amanhã vai faltar. Sim, mas será que quantos anos eu vou viver? O que é esse amanhã para mim? Se muitas vezes eu estou vivendo extremamente estressado e não me permito, por exemplo, né, ter um momento de lazer, ter uma viagem, por exemplo, para eu desestressar e ter uma melhor qualidade de vida. Então, a obesidade, da forma que eu coloco, é um pouco o extremo da miopia financeira. Tá? E eu diria até o seguinte, pelas minhas observações, a obesidade eu vejo até de uma forma pior do que a miopia financeira. Por quê? Porque, de qualquer forma, a pessoa que tem miopia financeira, ela está vivendo hoje só, mas ela está vivendo, sabe? De fato, ela está vivendo. Ela não pensa no amanhã, mas ela está vivendo hoje. O problema da obesidade que eu vejo é que a pessoa não vive o hoje, fica só esperando o amanhã, mas esse amanhã pode não chegar. E a pessoa perdeu toda a oportunidade da vivência do hoje. E isso pode ser muito sério, né? Tá? Porque esse amanhã pode não chegar. Então, por É. isso, fazendo essa analogia, eu acho que a obesidade é pior até do que essa parte da miopia. Eu conheço uma pessoa que ela não gasta um centavo com ela guarda tudo, tudo, ela tem que economizar, economizar, economizar sempre. E ela não tem um bem, assim, não tem uma atividade de lazer, ela não faz uma viagem, e aquilo parece que é uma obsessão, sabe? De ter que guardar dinheiro, tá? Guardar para quê? Para usar, né? E aí, por outro lado, também, eu não sei se entra nessa patologia aqui, mas, assim, por exemplo, a pessoa, um outro caso, né, que eu sei, assim, a pessoa, ela investiu muito em imóveis num padrão de alto padrão, assim, um padrão razoável, em condomínios, e chegou num ponto que a pessoa não conseguia bancar, porque ficava muito tempo sem alugar, e aí ela tinha um custo alto de condomínio, IPTU. Então, ela tinha imóveis, mas ela tinha um custo que ela não conseguia manter. Então, era um super investimento, mas, ao mesmo tempo, chega uma hora que a pessoa tem um limite. Então, também tem esse lado, não é? De investir errado, digamos assim, e a Tem, com pessoa investe certeza em tem. alguma coisa que dá um custo Sim, sem maior. dúvida. Tem também, tem também. E a obesidade, muitas vezes, ela passa por aí também, né? Como a pessoa tem muita preocupação com amanhã e ele quer gastar, desculpa, gastar, não, ele quer guardar, né, o máximo que ele pode, mas muitas vezes também ele esquece de que tem a parte da despesa, né? E como é que eu estou também me organizando em relação a esse pagamento da despesa. E esse problema de pessoas que têm imóveis em condomínio, se não tiver também um bom planejamento de que você pode estar com o imóvel, né, totalmente vazio. Então você não tem a renda da locação, mas você tem a despesa, no mínimo a despesa do condomínio. Isso tem que ser levado em consideração. Aí é o lado que eu falo do planejamento. Então, por isso que o planejamento ele é fundamental. Trado das receitas, mas tem que ter o aspecto todo da despesa também, né? E o planejamento ele tem que ser feito no mínimo anual, tá certo? De preferência até uma pessoa melhor organizada de fazer a cada anual, mais 2 anos e eventualmente até a cada 5 anos, que é o ideal. Muito bem, nós estamos aqui falando. Oi, desculpa. Sobre doenças, mas também saúde financeira, não é isso, tá? Roberto? E a gente vai então, pessoal, Isso. agora, deixar um tempinho para vocês refletirem sobre as finanças de vocês e nós vamos voltar daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Como está as suas finanças?
Combatendo as Doenças Financeiras é o título da obra que nós estamos hoje aqui conversando com o autor Roberto Tuzzi. Olha, Roberto, você teve muita criatividade de relacionar com as doenças, né? Porque a gente consegue entender melhor até, né? E aí, vamos lá. Próximo aqui, ó. Desnutrição financeira. Você não tem dinheiro, é isso? A desnutrição financeira é um pouco parecido até com a anemia, né? Mas a desnutrição financeira também tem algumas situações de que nós não temos entrada suficiente, né? Mas a desnutrição é um problema sério dos dois lados. Muitas vezes eu não tenho a renda, mas, consequentemente, também eu não tenho a saída, eu não tenho a despesa. Em que sentido? Eu também já tive clientes que têm medo de ganhar dinheiro. Você fala, mas isso é possível? É possível também. Em que sentido? A pessoa se auto-boicota, porque ela acha muitas vezes que ela não é merecedora, sabe? Ou vai gerar muita responsabilidade, para você ter uma ideia, tá? Eu tive um cliente agora recentemente, que ele é recém-graduado, faz aproximadamente 2 a 3 anos, um profissional super competente, muito competente mesmo, e ele comprou um carro, tá certo? E aí a mãe dele, quando ele comprou o carro, todo contente, foi mostrar para a mãe e tal, mas a mãe falou assim para ele: mas você vai ter dinheiro para pagar esse carro? E quando faltar dinheiro para você se alimentar? Isso deu um choque muito grande nele. E aí ele percebeu que, na realidade, a educação dele foi muito difícil no sentido financeiro. Isso a mãe passou muito para ele. E aí, ao longo desses anos, é como se ele, por essa dificuldade, ele não fosse merecedor agora dele ter o dinheiro dele. Olha só, para você ter uma ideia. Como a família tinha muita dificuldade Puxa. em ter a sua renda, então eles também, né, tinham, vamos dizer, uma situação super limitada em termos de qualidade de vida ali, em termos de gastos, e ele absorveu isso. E mesmo ele tendo condição hoje, né, financeira boa, porque ele é formado, está trabalhando, super capaz e tudo mais, é como também se ele não fosse merecedor agora dele ter essa renda e, ao mesmo tempo, ter essa despesa. Então, ele começou a perceber que, de uma certa forma, ele poderia estar ganhando até muito mais do que ele ganha hoje, mas, inconscientemente, ele estava se boicotando. Por quê? Porque é como se ele não fosse merecedor depois para receber essa renda e ter a possibilidade de gastar mais. Então, é esse aspecto realmente do auto-boicote. Então, infelizmente, eu estou pegando bem esse exemplo para você, que é bem recente mesmo, mas eu já tive a oportunidade de ver outras pessoas em referente a isso. Tá? Então, tem muitas vezes o trauma, tá bom, em termos da infância, né, de como é que foi eventualmente uma vida difícil, tá certo? Ou, eventualmente, o aspecto de gerar responsabilidade também, né? Se eu ganhar mais dinheiro, né? E quando a gente fala em responsabilidade, talvez também vivenciou isso no próximo à família, alguma coisa assim, de viu algum familiar ou talvez algum parente, né? Alguma coisa bem próxima, de que a pessoa ganhou bastante dinheiro também e acabou fazendo besteira, por exemplo, com esse dinheiro. Entendeu? De chegar a um determinado ponto, por exemplo, de perder tudo e até eventualmente ficar muito endividado e dar uma grande inversão na vida também. Então, né, nós estamos vendo assim que essa parte financeira ela é bem complexa, porque acaba mexendo muito também como que foi a nossa vivência de passado, né? Em relação à família, em relação até a pessoas próximas a nós, em termos de amigos e assim por diante. Então, isso também pode ocasionar, sem dúvida nenhuma, traumas também. Você trouxe aí Então, uma coisa importante que, na verdade, não é só fazer conta, né, Roberto? Não é só você fazer planilha, é você ver intimamente as suas necessidades reais, as suas carências, os seus apegos,
apegos, aquilo que você valoriza ou que você não valoriza na hora de você usar o seu dinheiro, né? Tem a ver com isso, né? É o como é íntimo da pessoa, mais do que monetário, né? Se a gente for pensar, né? Não. Exatamente. Tanto é que eu observo, né, que nas minhas consultorias, de uma certa forma, não querendo me colocar nesse nível, né? Aliás, até porque eu não tenho formação para isso, mas a gente acaba fazendo um trabalho um pouquinho de psicólogo, né? Para entender um pouco exatamente dessa história dessa pessoa, para a gente entender, por exemplo, por que ela age dessa forma, né? Por que ela tem determinado comportamento em relação ao dinheiro. E aí, muitas vezes, a pessoa vai ter que fazer um outro tipo de trabalho, né, em relação a um determinado trauma, ou resgatar, né, alguma situação que ela vivenciou no passado, para ela começar a modificar também o seu comportamento que ela lida com o dinheiro. Então, se ela não entender isso também, e um pouco mais a fundo, vai ser difícil também, né, ela mudar esse comportamento com o dinheiro. Por isso que eu começo exatamente no livro falando, né, que o leitor ele tem que fazer esse autodiagnóstico. E esse autodiagnóstico é muito maior do que só pensar realmente como é que está a minha vida financeira hoje, né? Mas resgatarmos realmente, né, como é que foi o início, por exemplo, desse nosso relacionamento com o dinheiro, né? Como é que era, por exemplo, da minha família, né? Como é que a minha família, por exemplo, né, trabalhou em relação a isso. Aquele livro, Pai Rico, Pai Pobre, que é um clássico best-seller, né? Traz um pouco a questão de como a influência familiar, de como lidar com o dinheiro, né? Por exemplo, eu tenho, assim, na minha família, muito tem uma mentalidade assim, passar em concurso para você tá bem, ou fazer uma faculdade que dá dinheiro, né? Guardar dinheiro na poupança. Tem algumas questões também culturais, né? Tem. Que influenciam muito a pessoa, né? Sem dúvida nenhuma, é o ambiente, né? É o meio, né? O meio, sem dúvida nenhuma. E quando você fala em termos de concurso, é interessante, né? Porque é onde dá o aspecto da estabilidade. Isso. Isso por um lado, essa estabilidade financeira é bom, mas deixa a pessoa totalmente o quê? Acomodada. Se é uma pessoa que tem um potencial também muito grande, né? Para gerar uma renda muito maior, acaba não acontecendo isso, né? E o que acaba ocorrendo muitas vezes ali, depois ao longo da vida? Uma frustração também muito grande. Mas muitas vezes a vida já passou, né? E não consegue, por exemplo, voltar atrás, né? E fazer de uma forma diferente. Mas, por exemplo, eu morei no Espírito Santo durante 5 anos e eu também dei aula lá numa das faculdades e eu observava que os alunos do curso de administração, eles estavam fazendo o curso de administração, mas para depois prestar serviço, serviço não, desculpa, concursos públicos. Por quê? Porque o histórico do Estado lá eram de muitas empresas públicas e que os pais ou até tios, a família toda também tinha, né, esse histórico. Então os filhos também iriam, né, ou queriam pelo menos manter a tradição, por exemplo, da família. Então, também prestar, por exemplo, concursos públicos e garantir a sua estabilidade. Então, foi bem interessante isso que eu venci no Espírito Santo. E tem uma certa ilusão também, né, de fazer uma faculdade, por exemplo, que vai dar dinheiro, né? Aí a pessoa direciona para uma área que, assim, digamos, estatisticamente o salário é muito bom, mas que às vezes a pessoa não está, assim, totalmente, como que eu vou dizer, com aquela sensação de realização, né, de estar fazendo o que gostaria, às vezes o que gosta de fazer não é aquilo que dá dinheiro, a pessoa acaba abrindo mão, tem tudo isso também, né, Exato. Alberto? Tem, infelizmente. Aí eu posso comentar também, né? Eu atualmente também sou professor universitário e eu dou aula aqui em vários cursos também na faculdade e eu observo muito isso, né? Eu converso muito com os alunos, né? Por que você está fazendo esse curso? Por que você escolheu esse curso, né? Você está com prazer realmente de estar cursando, né? De estar absorvendo, por exemplo, né?
todo esse aprendizado que nós, professores, estamos te passando, porque se o aluno não tem, né, e vou te dizer mais, nós temos hoje vários alunos também, infelizmente, que estão fazendo porque os pais, por exemplo, né, é que querem isso. Então, também já vi uma outra situação também, aí falando exatamente nisso que você está comentando, de uma pessoa também que eu atendi, que a pessoa fez um determinado curso superior, mas fez porque a mãe pediu. E por quê? Porque a mãe que queria ter feito esse curso superior, na época a mãe não conseguiu, a mãe totalmente frustrada por não ter conseguido, né? Vamos dizer assim, não só fazer o curso, mas principalmente estar atuando profissionalmente nessa área, e aí projetou tudo isso no filho, a frustração que ela tinha. O que aconteceu com esse filho? Ele fez, até para estar agradando a mãe, mas foi 4 anos sofrido, e depois disso foi fazer um novo curso superior, que é onde ele se identificava. Qual que foi o grande problema, né? Infelizmente? De uma certa forma, acabou perdendo alguns anos na vida em relação à possibilidade já de ter começado lá atrás já a sua vida profissional. Mas, de qualquer maneira, um excelente profissional também, sabe? E super competente, super bem colocado também, bem coerente com a sua vida, vamos dizer assim, de saúde financeira e tudo mais. Mas ele teve que pagar um pedágio antes para atender, por exemplo, uma frustração da mãe. Então, São tem os isso também. casos para servir de exemplo para a gente, né? E aí você É. traz aqui a amnésia financeira, a pessoa esqueceu tudo que ela fez de errado, é isso? A amnésia financeira tem dois aspectos, né? Ah, Um aspecto, primeiro, do porquê que a pessoa esqueceu de pagar uma conta. entendi. Amnésia é o lado do esquecimento, né? Primeiro, se é uma conta que ela é recorrente, que acontece todos os meses, por que eu esqueço, por exemplo, de pagar o aluguel? O que é que está por trás disso? Exatamente, esse mês a minha conta, meu saldo não está muito bom, então eu não quero enxergar. Então, muitas vezes também por trás da amnésia, o esquecimento tem um motivo. O motivo pode ser, nesse momento eu não quero enxergar o saldo, entendeu? Então, Nossa, que e, interessante. então esse é um dos pontos muitas vezes que acontece, né? Quer ver um outro lado da amnésia também? Eu falei muito no aspecto das anotações, né, de fazer o registro diário e tudo mais. E a pessoa é uma pessoa organizada. Ela tem os seus registros, ela tem essa parte toda do orçamento, do planejamento, mas eventualmente ela tem o esquecimento também de fazer alguma anotação. E aí ela tem que ir a fundo também por que o gasto de hoje, e que muitas vezes não foi nem muito alto, mas por que na realidade eu não anotei? Por que eu esqueci de fazer isso? Será que na realidade é porque esse gasto tinha que ter acontecido de fato com essa compra? Será que realmente eu precisava fazer essa compra hoje? Então, exemplo, fazendo análise mais profunda. Não, eu acho que eu fui engolido, né? Esse engolido aqui entre aspas, por uma promoção, né? Por um anúncio que eu vi que eu achei que valeria a pena, porque estava muito barato, sabe? Esse muito barato. Então, quando nós temos também, né, esse lado da amnésia, não é só o aspecto do esquecimento, mas é importante, né, a gente fazer o diagnóstico, né? Buscarmos, refletirmos e ir fundo, né? Por que eu tive esse esquecimento? Né? Ou então, aquela pessoa que não tem muito dessa organização, começar a se organizar melhor de fazer determinadas anotações em termos de agenda. Se eu tenho que pagar aluguel todo dia 10, isso. Todo dia 10, então está tranquilo. Não, mas eu tenho que colocar na minha agenda, eu tenho que colocar no meu planejamento, né? Que todo dia 10 eu tenho que fazer esse pagamento, por exemplo, desse aluguel. Então, quando é recorrente, de uma certa forma, é até mais fácil. E quando eu tenho, por exemplo, alguns gastos que eu fiz hoje e eu vou pagar, por exemplo, mês que vem, se eu também não deixar isso registrado no meu planejamento, né?
como é que, na realidade, depois eu vou estar acertando a data para fazer esse pagamento? Então, muitas vezes, não é que eu fiz o esquecimento proposital, porque eu comecei até a contar para você do esquecimento proposital, porque eu não quero enxergar meu saldo. Mas muitas vezes o meu esquecimento é pela falta de organização, porque eu não coloquei, por exemplo, adequadamente na minha agenda, eu não coloquei certo, por exemplo, no meu planejamento. Então, esse aspecto da amnésia, muitas vezes, é bem interessante, porque tem muito a ver realmente com dois aspectos: com essa falta de organização, ou muitas vezes porque eu não quero enxergar determinadas despesas que eu fiz que eu não deveria ter feito, que não deveriam ser, por exemplo, prioritários. Roberto, eu já ouvi também muita gente que fala assim, olha, compra parcelado. Aí a pessoa compra, porque, não, parcelado sai baratinho por mês. Aí ela não vê que ela está pagando um juro em cima daquilo, e ela não faz as contas de quantos parcelamentos ela tem, se ela vai conseguir pagar tudo só porque é baratinho. Não, mas isso aí vai dar pouquinho por mês. Isso está onde aqui? Porque isso acontece também, né? Também, também. E só para a gente fechar então, essa parte da amnésia, Ah, principalmente quando tá. é 10 vezes para pagar, se você também não colocou na sua agenda a data correta de todos os meses, pode ser também que vai esquecer, né, de pagar isso também, tá? Agora, essa parte, por exemplo, do parcelamento, aí eu vou voltar lá na oniomania. Muitas vezes, até para estar Hum, justificando, por exemplo, esse lado compulsivo, mas é o aspecto assim, não, mas eu parcelei. Não, isso aqui ficou super barato para mim, porque olha, só estou pagando R$ 20 por mês. Não, mas R$ 20 por mês, mas eu vou pagar durante 10 meses. é, Né? Então, na realidade, ficou 200, mas será que esses R$ 200 eu precisaria ter gasto de fato ou não? Né? E isso também, aí falando de novo do lado do marketing, né, falando do lado da mídia, esse é um dos grandes problemas também da mídia hoje, porque eles colocam exatamente, olha, mas vai fazer em 10 vezes, por exemplo, mesmo que seja sem juros, né? Mas são é, 10 vezes. 10 vezes. Então, fica parecendo que é muito barato, que vale a pena comprar. Mas é o lado da estratégia comercial, e que a gente tem que estar muito atento exatamente a essa parte dessa agressividade comercial hoje, né? Vamos chamar bem, que infelizmente tem É. essa agressividade hoje. Agora, vamos então para a cura dessas doenças todas. Como é que a Bom, gente faz? então, cada capítulo, de uma certa forma, eu fui falando, né? E Já ao tem a longo aqui sua da nossa cura, né? conversa, eu já fui falando algumas coisas Tá. de cura e tudo mais, né? E de qualquer maneira, se a gente for analisar também, tem alguns capítulos que as curas até, que é o tratamento até mais ou menos coincidente. Mas o importante também ali no final que eu abordo é o lado de prevenção. Então, o lado de prevenção é assim, olha, eu até muitas vezes, aí eu tinha determinada doença, eu até procurei fazer o tratamento, hoje está bem tranquilo, não, mas como é que eu faço também para me prevenir? Ou então, até o contrário, olha, eu acho também que eu não tenho nenhuma doença, não preciso de tratamento, ótimo, mas eu vou precisar fazer alguma prevenção, né? É o Então, a viciado, né? Que não pode colocar uma garrafa para a pessoa. Ela tem um vício, ela tem a tendência, né? Então ela tem que então, saber os mecanismos, o que ela tem que fazer para aquilo não afetar ela, mais ou menos por aí, né? com certeza. Então, a prevenção, eu procuro fechar exatamente o livro colocando, por exemplo, e eu coloco ali uns apêndices, tá? Então eu coloco o apêndice, por exemplo, realmente ali, realmente eu reforço para a pessoa ter o seu orçamento, é fundamental. E um orçamento não é só o orçamento, por exemplo, mensal. Eu sugiro muito, né, fazer esse orçamento, por exemplo, anual. E um orçamento anual, na realidade, ele tem que ser classificado lá nas diversas categorias, como eu disse, separar primeiro o fixo dos variáveis, e principalmente os variáveis também ficar por categoria, né? Então, eu tenho a categoria do lazer, eu tenho a categoria ali, como eu falei, de outras despesas, mas mesmo a fixa, deixa eu voltar na fixa, mesmo na fixa, por exemplo, é importante também eu criar categoria. Até em que sentido? Ah, eu uso muito, por exemplo, produtos de higiene, perfumaria e tal.
Então, eu quero controlar melhor, por exemplo, essa categoria. Então, eu vou criar essa categoria e vou deixar bem detalhado, por exemplo, como é que está sendo a minha evolução, principalmente mensal. Lembrando que eu estou falando bem no orçamento anual. E fundamental no orçamento não é simplesmente só fazer esse orçamento do planejamento, mas nós temos que ter uma outra coluna que é o realizado. E isso nós temos que fazer também mensalmente. E sempre estar comparando o que eu planejei e o que eu realizei. E, eventualmente, as discrepâncias. Planejamento também não é algo que tem que ser totalmente rígido, né, no 100%, mas ele tem que ter uma base boa. Se na realidade também eu realizei diferente do que eu planejei, eu tenho que fazer uma boa análise. Por que que na realidade eu realizei diferente do que eu planejei? Pode ter uma série de justificativas. Mas se eu realizei a mais do que eu planejei e eu não criei mais renda, eu vou ter que ajustar no próximo mês ou nos próximos meses. Então, esse orçamento que eu fiz anual, que eu já deixei todo o planejamento pronto, não significa também que eu não vou modificar o que eu planejei ao longo do ano, Perfeito. principalmente se eu tive que realizar diferente. Quer ver um exemplo, um outro exemplo assim, bem típico também? Vamos supor que eu moro numa casa própria, tá certo? E na minha casa própria, eu, de qualquer maneira, deixo no meu orçamento um determinado valor de manutenção, por exemplo. Seja mínimo, né? Mas a gente sempre acontece algum problema de algum vazamento, uma torneira que estragou e assim por diante. Mas agora eu vou entrar num aspecto bem catastrófico, tá? Mas vamos supor que houve uma grande chuva aqui em Foz do Iguaçu, de muito granizo, e acabou danificando uma boa parte do meu telhado. Isso não estava planejado, né? Isso é totalmente fora do planejamento. Mas eu vou ter que gastar, porque como é que eu vou deixar meu telhado dessa forma? Vai vir outra chuva, e aí não vai estragar só minha casa, vai estragar meus móveis e tudo mais. Então, fugiu totalmente do meu orçamento. Mas eu vou ter que colocar ali no realizado e eu vou ter que ajustar. Se eu não tiver uma boa margem, eventualmente eu vou ter que tirar, por exemplo, do meu lazer. Vou fazer o quê? Não tem outra forma. O meu dinheiro não vai nascer na árvore. Então, essa parte da prevenção, né, que é exatamente assim que eu fecho o livro, isso é super importante, né? E acontece algumas vezes, né? Eu estou Sim. falando até nessa Um situação problema de saúde, que às de vezes não saúde, está, né? Um acidente. E aí, né? infelizmente, Roberto, né? olha, a gente infelizmente está aqui no finalzinho do nosso programa, senão acho que teria muito assunto aqui, eu já tinha outras perguntas para te fazer, mas enfim, olha, a gente agradece você pela sua participação aqui conosco, né? Muito esclarecedor o programa de hoje, e a gente agradece a você também que esteve aí nos acompanhando. Obrigada, pessoal, então até a semana que vem. Obrigada, Roberto. Muito obrigado. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros com Rosimeire Salles, aqui na RCI.